Educação. Vou ligar essas câmeras aí, viu, criança? Ah, minha câmera tá ligada. Educação física Sua câmera e. tá ligada, então acende a luz do seu quarto, né? E aí, pessoal? Não, minha câmera tá ligada, tá dando pra me ver. Ah, agora Café acende a 3. luz, né? Não tem condição nenhuma de você participar da aula com essa luz, não. A luz zero. Realidade 10/10. Essa ausência de luz, não. Eu tô há 10 Mas milhões de anos no futuro quando barra o 10. sol apaga. Ei, filho, segunda-feira os Claridade meninos do não vão te Arthur ver mais. 10/10. A gente segunda-feira só tem que começar a luz do. Não, vocês não vão ver mais música. Vai ter aula presencial, né? Pois é, né, então. Aula presencial? Como assim? Os meninos do sexto e sétimo, mano, eles vão ter aula E a gente presencial. vai dar aula de lá. Segunda-feira. Entendi. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Eu pedi para minha mãe, mas se puder, né? Se o oitavo e o nono ano poder voltar, eu vou estar lá. Mas eu tava acho pensando nisso daí também. Eu acho que em agosto vocês voltam. Às vezes Me até aguarde. antes. Mas eu acho que em agosto, porque daqui um mês a gente vai ter férias. Esse um mês deve ser tipo adaptação dos meninos, né? Uhum. Daqui a pouco vocês voltam. Oh, minha voz, assim, tipo, meu microfone tá melhor que os outros dias? Mudou Tipo, nada. tá Ô, professor, melhor? a gente vai corrigir as redações ao vivaço aqui, ou não? Mas isso agora não, agora a gente corrigir a atividade que eu passei ontem. Sim, sim. Você passa, né, do texto Tinha lá referente ao texto solo 128 a no nosso truque, né? 135, não é isso? Aí era atividade, que aí como... Aí quem não terminou virou para casa. É, 128 Ninguém a terminou ontem 135. na aula, não tinha condição. Não tinha como não, Arthur. Aí eu página? fiz em casa. 128, só que a gente... 132, professor, 132. Porque a 128 a 130, alguma coisa, era texto aí a gente já viu. Gente, ânimo zero para fazer educação física no próximo. Então todo mundo abre na página 132. Qual página, professora? 132? Isso. Eu estou lá. É uma dica. Ele saiu? Não, tá aqui. Ai, tá. Eu Scooby-Doo. A Bárbara A sua tem foto de Scooby-Doo. perfil, o Chica tá presente também. Claro. professor. A você e o Judson e o Mujica se presente. Então vamos lá, pessoal, corrigir a atividade. Sim. De câmera ligada, viu? Na primeira parte deste capítulo, trabalhamos o gênero textual biografia. Agora estamos trabalhando o gênero autobiografia. Considerando o ponto de vista de quem relata a história, qual é a principal diferença entre esses dois gêneros? Posso falar? Pode. Eu coloquei que a principal diferença entre esses dois gêneros era que biografia é que a pessoa, a própria pessoa faz a biografia dela mesma. E autobiografia é que qualquer pessoa pode fazer a biografia dela Ao mesma. contrário. É o contrário, Matheus. É o contrário, Eu acho que é o contrário. Professor, eu coloquei de um jeito resumido. Eu só coloquei assim que a principal diferença é de quem escreve.
Mas você completa, porque você não resumiu, resumiu até demais, no caso. Biografia, uma terceira pessoa escreve, né? E autobiografia, a própria pessoa escreve sobre a vida dela. Eu só troquei os nomes. Só isso aí. Guilherme tá com um toco de marujo. E quem? Marujo aí, ó. Guilherme, marujo. 2. Como podemos identificar essa diferença no relato de Solomon Northup? Professora, eu posso falar o meu? Eu não acredito que seja certo, mas Pode. eu coloquei assim, pelo uso de pronome na terceira pessoa e o uso de pronome na primeira pessoa. Dos pronomes e dos verbos, tá? Ah, tá. E de verbos. Só que aí, podia colocar só o uso dos pronomes e dos verbos na primeira pessoa. Não precisava citar o do outro. Tá bom. E na borracha, velho? Por que, Esther? Vou poder colocar aqui. Professora, você lembra a última vez que eu usei touca na escola? Eles pegaram a minha touca e só devolveram com a minha mãe na escola. Eles não deixam usar touca na escola, não. Aquelas toucas de bichinho? Era aquelas toucas de bichinho, não era, Esther? Acho que era uma rosa, mano, não? a professora não deixa, ninguém deixa na escola usar touca, velho. Não faz Coitado, sentido. Se tiver tomaram de capuz, dela, pega a touca blusa? dela. Não. É, de capuz Mas pode, capuz é... eles deixam você Capuz é passar a no roupa. dia. Não, No dia não, eles deixam capuz passar, não mas deixa eles, também. eles tipo, Ah, é a roupa. no dia que você vai, eles deixam, mas eles falam que vocês não podem ficar andando com casaco que não é da escola. Tá bom. 3. A Releia o blusa primeiro, de frio da escola nem esquenta, velho. releia o primeiro parágrafo. Os da escola inteiro. só deixa de dar Vamos corrigir ainda, tem coisa ainda pra ver. Tendo nascido um homem livre, mais de 30 anos, gozado de bênção da liberdade em um estado livre e sido, ao final desse período, sequestrado e vendido como escravo, assim permanecendo até ser felizmente resgatado no mês de janeiro de 1853. Após uma servidão de 12 anos, foi sugerido que um relato de minha vida e de minhas desventuras não seria desprovido de interesse para o público. Qual é o objetivo desse parágrafo em relação ao texto como um todo? Professora, eu fiquei com dúvida, mas eu posso falar o que eu escrevi? Sim. Para me deixar em branco, eu escrevi assim. O objetivo é fazer uma mini autobiografia, ou seja, fazer um mini resumo da vida de uma pessoa. Não, eu peraí. coloquei que o objetivo é contar sobre a vida do autor, né? Ele, na verdade, ele faz um resumo da própria vida, né? O que acontece? Ele Tá nasceu... certo? Mais ou menos. O meu tá certo, professora? Tá. Na verdade, o autor faz um resumo da sua história. Ele antecipa, na verdade, o principal fato. O que acontece? Ele nasceu livre, porém ele foi raptado, sequestrado e passou 12 anos sendo escravo, sabe? Então é isso aí, ele vai contar sobre isso. Ele faz um resumo da sua vida, da sua autobiografia, nesse trecho. Ô, Bárbara, Oi. só uma perguntinha. Já que o sexto e o sétimo vai ter aula segunda-feira, né, presencial, vai ser assim, tipo, vai ser um grupo separado? Como é que vai fazer? Já tá Tipo, a sala já o está sexto, marcada. o sétimo no início, o oitavo no Eles nono. diminuíram uma fileira na sala. Agora eram 4, agora são 3. E diminuiu uma carteira de cada... Diminuiu uma fileira, assim, diminuiu uma carteira de cada fileira. De cada bloco. Isso, aí, mas já está marcado, já dei marcado no chão. Então não vai dar para fazer quase ninguém aula lá, porque tipo, a sala Deve já ter 12 é... pessoas.
consideravelmente pequena, né? Aí, tipo, já vai, ainda dá um espaço, ainda corta uma cadeira, ainda diminui uma fileira. Deu para 12 carteiras. Então deu pra Continua. bastante gente ainda, ué. Dá. O 9º ano dá todo. A turma de vocês depende. Se todo mundo for, não. Aí tem que fazer rodízio. Mas Se for só eu lá, vai fazer que nem aqueles dias de excursão. Todo mundo ia, eu ficava na escola sozinho. Isso aí não foi o dia da Copa do Mundo, não, Blas? Sim, sim. Oi? Você Acho que ficava na escola você tá sozinho, falando isolado. dia então vamos lá, da gente. Copa Letra do B. Mundo. Nesse também. parágrafo, Eu ele sei, deixa mas claro alguém- também uma característica importante comum às biografias e às autobiografias, a sua função social. Explique suas palavras, qual é essa característica? Professor, função social é tipo alguém fazer alguma coisa que vai, tipo, influenciar na sociedade, tipo, vai mudar alguma coisa, é isso? Pelo menos não existe uma tentativa, ou para poder mostrar, para fazer refletir, para levar algum tipo de informação. Função social, ela é muito amplo falar de função social, né? É muito amplo. Tipo uma pessoa que trabalha produzindo comida. Tem É uma uma função função social de social. produzir comida para a sociedade, é isso? Sim. Ah. E aí, Eu gente? posso falar a minha, então? Pode. A palavra que eu achei, né, que tá pelo visto uma cara de função social, eu coloquei que a característica seria escravo, porque teve até uma época que os escravos faziam serviço para o público. Tipo, Não, aí é diferente. O Gabriel, isso aí não é serviço social, não, meu filho. Isso ali foi escravidão. Não, sim, eu sei, mas é que, tipo, Mas aqui ele tá eles pedindo. acabavam fazendo. Ô, Por isso que eu Arthur, achei para, interessante. Arthur. Posso coisar? Não, falar agora não aqui vai, que eu não pode poder parar de bobeira. Você vai esperar. Não, aqui na verdade, Gabriel está perguntando, inclusive, a função social das biografias e das autobiografias. Na verdade, eu não sei nem até onde você pode falar que são funções sociais. Então eu posso reformular minha resposta? Pode. Como eu acho que é uma autobiografia, não é? Sim. Então eu acho que seria informar o público a vida de uma pessoa. Exatamente. Aí tanto faz autobiografia quanto biografia, né? Porque a principal diferença de biografia para autobiografia é de quem escreve, né? Mas o objetivo é o mesmo, que é contar uma história. Aí, gente, detalhe, precisa ser uma história interessante, né? Uma história de uma pessoa que não é muito interessante, não tem muita graça. Nem por que biografar. posso falar que eu coloquei, né? Não, Gabriel, você tá de castigo nessa questão, pra você parar com esse negócio de desespero aí. Na próxima você pode. Porque a resposta é essa também, viu, Arthur? Não tem outra. É justamente informar ou levar ao público histórias interessantes. Ou de pessoas interessantes. Por mim pode ir, professor. C. O que Solomon Nortu entendia por liberdade? Você concorda com ele? Eu posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei que ter uma vida, né? Eu coloquei que ele queria ter liberdade para ele era ter uma vida. E eu coloquei que não. Alguém colocou diferente, pessoal? Eu coloquei diferente. Fala. Não sei se está certo, não, mas coloquei sim. Ele achava que, apesar de ser filho de escravo, ele era ele se chamava de livre. Mas tá errado, já está errado. Tá errado também. Tá. E aí, ninguém Nem colocou terminei minha diferente, não? resposta, mas eu acho que até aí já estava errado. Para ele, gente, liberdade era uma benção. Liberdade era uma benção. Calma, deixa eu só de manchar aqui. Essa realmente fez comigo. Eu não achava.
A minha primeira da autobiografia e da biografia, acho que tá certo, porque eu coloquei aqui. Não, nós não vamos voltar, não. Nós já corrigimos, viu, Arthur? Pois. Senão na Não, mas aula eu não acho que eu tenho rende. certeza que tá certo. Ah, por isso é que ele fala, gozado da bênção, por mais de 30 anos gozado da bênção da liberdade em um estado livre. E aí, vocês concordam ou não concordam com verdade. ele? Eu concordo. Eu concordo, porque eu não posso discordar. Não, eu concordo porque, tipo, uma pessoa que não tem Não, eu não concordo liberdade é com a muito bênção. ruim. Pronto, página 133 agora. João, lê para Era mim esse até trecho aí, ó. As 13 colônias Não inglesas posso na ler, América não. do Norte. Já era o João. Mas eu lembro, professor. Bárbara. João, Até 135, não foi? isso. Uhum. As 13 colônias inglesas na América do Norte, João. Quando os primeiros colonos ingleses chegaram à região que hoje corresponde aos Estados Unidos, não eram encontrados nem ouro nem prata. Assim passaram a se dedicar ao cultivo de plantas que já eram conhecidas na Europa. O solo e o clima eram semelhantes aos europeus, o que facilitou a adaptação desses colonos. A primeira região ocupada em solo norte-americano foi a costa leste, onde se estabeleceram as 13 colônias. Essas colônias inglesas se dividiram em 3 grupos. A Nova Inglaterra, ao norte, Connecticut, Massachusetts e New Hampshire, Rhode Island. O centro, Delaware, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia. E o sul, Carolinas do Norte e do Sul, e Geórgia, Maryland e Virgínia. Até o século, acho que é 20, ou 19, não sei, as colônias do Sul predominaram ao centro político, sendo todos os presidentes partidários de seus projetos eram adaptados do livre cambismo e do escravismo. As demais colônias desenvolveram uma economia manufatureira e comercial, eram adaptadas do protecionismo e do abolicionismo. Nesse trecho do texto, que parte da sua vida e do Nesse trecho do texto, que parte de sua vida o autor relata? Eu coloquei que é seu nascimento. Na verdade, da origem da sua família, na verdade, né, gente? Nossa, foi. O autor faz um relato breve da origem da sua família. Nossa, professor, Oi. minha resposta faz sentido com isso. Eu coloquei assim, a colonização do seu país e em relação com o passado de seus pais. Sim. Que bom. Não é a resposta mesmo? Pode ser. Vou resumir, tá? Ele faz um Tá. breve relato da origem da sua família. Pronto, já corrigi. Cinco. De acordo com as informações presentes no relato, podemos supor que esse texto foi retirado em que parte? Professor, eu achei que seria de que parte? Né? De que parte da autobiografia de Solomon Northup? Explique. Eu coloquei que sim, pois ele está relacionado aos Estados Unidos, né? Que ele nasceu lá. De acordo com as informações presentes, podemos supor que esse texto foi retirado de que parte? Do início, gente. Por que a gente dá... Não, eu posso falar o meu? Pode. Eu tinha colocado sim, mas deixa eu colocar início aqui. Ó, início, pois ele na autobiografia conta um pouco sobre a história de seus pais que tiveram ligação com a colonização do seu país. Sim, do início, tá?
Justamente porque ele começa a falar sobre a origem das famílias. Então, por isso que a gente percebe que é do início. Professor, hoje não vai ter filme, não? Não. Tanto as biografias quanto as autobiografias se constituem a partir da reconstrução de fatos. Com base no que você aprendeu na primeira parte deste capítulo, na leitura do texto de 12 anos de escravidão, faça o comparativo a seguir. Aí vocês falam comigo se é biografia ou se é autobiografia, tá? Eu não tinha passado isso, não. Necessita da intensa. Eu tinha passado isso para fazer da atividade, não tinha? Pediu sim, até 7h35. Se que horas eu vou postar o trabalho, trabalho. Ah, Zé tá falando da Da biografia. recuperação. Eu tenho que postar hoje mesmo. Eu vou tentar postar até umas 2 horas, 3 horas da tarde, tá, ô Matheus? Peraí, que trabalho? Não, pode esquecer, relaxa. Ah, tá, da biografia, agora entendi. Necessita de intensa pesquisa, incluindo a consulta a documentos, a realização de entrevistas. Biografia ou autobiografia? Ok, biografia. Biografia. Tem como base a memória pessoal. Autobiografia. Autobiografia. Eu ia responder, mas estava mutada. Ai. Apresenta predominância do tipo textual relato. Autobiografia? Os dois. Os dois. Eu e o Gabriel foi tentar perguntar ao mesmo tempo. Professor, Oi. mas por que os dois? Porque os dois são relato pessoal. É um relato de uma pessoa, independente. Porque, tipo, eu pensei assim, como uma pessoa vai estar, tipo, fazendo a autobiografia dela, ela vai estar relatando o que aconteceu. Aí, tipo, eu achei que quando a pessoa está fazendo uma biografia dela, eu achei que ele já não estava mais relatando, porque ele não viu. Não, tanto relato tanto biografia quanto autobiografia são relatos. Ok. Próximo. Tem caráter mais expressivo que informativo. Biografia? Autobiografia. Eu marquei certo. Normalmente segue a ordem cronológica dos fatos. Biografia. Os dois, tanto a biografia Mas eu quanto a pensei que ia ser os dois, velho. As duas. Tá de sacanagem, velho. Texto predominantemente informativo e objetivo. Os dois? Não, só a biografia, porque a autobiografia ela pode ser mais subjetiva. Então é biografia só. Ah, não, professor. Na hora que eu acho que é os dois, não é. Pode utilizar como base fatos fictícios. Autobiografia. Digo que é auto. Nenhum dos dois. Gente, porque não pode ser Cara, eu fictício. acertei.
Tem que ser fatos reais. Não pode Porque ser não pode ser Ó, base essa é base verdade, fatos né, fictícios, Vitor? porque a ué. biografia tem que ser que É, realmente baseada em pode fatos ser reais. todos dois. Né? Criar o filme. Emprego recorrente de verbos flexionados no passado do indicativo. Eu coloquei Biografia. Os dois. biografia. Os dois. Ela tá rendendo hoje. É. Pior que ainda nem tá acabando. E todo mundo tá com sono. Aí a pessoa fica mais Eu tô, quieta. eu acho que é porque todo mundo tá Pior que eu não tô, comportado. não. Pior que eu Não, não tô, Eu não. eu tô não com tô com sono sono e também, não. frio. Emprego recorrente de Tô verbos pensando aqui. flexionados. Já falei isso, né? Indicação de datas, locais, pessoas e eventos importantes. Os dois? Dois. Eu fiz Os biografia. dois. Os dois. É. Porque os dois a gente já fez a biografia. É. Tipo, ele não fica totalmente certinho, mas algumas coisas são parecidas. Eles não falam o mês ou o ano, às vezes. É claro, mas a gente tenta. Com Alguns base, falam, né? como representa o ponto de vista pessoal do autor, normalmente as autobiografias são marcadas pela subjetividade, isto é, pelo uso da linguagem conotativa. Pensando nisso, analise os textos a seguir e identifique aquele que não há conotação. Qual que vocês marcaram? Eu acho que é a B. C, D. B de É bola. mais B, a B. Ai, Isso mesmo. Professora, eu fiquei com dúvida da A, mas eu marquei a B. Mas por que a A não é? Eu fui No pesquisar pátio que é da singela. igreja, uma singela pedra marca o lugar onde ele repousava. Você coloca uma singela pedra, aqui é uma questão subjetiva, porque é uma coisa pessoal. Uma outra pessoa pode achar que essa pedra não é singela. Ah, tá. Ah, mas que bom, eu marquei a B. 8. Ao longo do seu texto autobiográfico, podemos fazer várias inferências sobre o autor, sua personalidade, seu caráter e sua maneira de ver o mundo. Observe. Ele se esforçava para imbuir nossa mente e sentimentos de moralidade e para nos ensinar a dedicar confiança e fé naquele que olha para os mais humildes, assim como para as mais elevadas criaturas. E traz a personalidade de Salomão e de seu pai fica claro nesse trecho. Eu posso falar, B? Honestidade. Pode. Eu coloquei Exatamente. respeito. Também não. Eu nem Religiosidade, coloquei né, pessoal? honestidade. Religiosidade. Honestidade, Não, só mais religiosidade, né, gente? Para demonstrar a questão da religiosidade. E ambos aí, tanto Aí dele era quanto tá. religiosos. É confiança e fé, né? Que fala aqui. Bem, como Solomon evidencia esse traço do seu caráter no 5º parágrafo do texto? E aí, pessoal? Ninguém? Não. Ele evidencia sua religiosidade ao atribuir sua liberdade à providência, a providência divina, né? Então, quando ele atribui sua Graças liberdade à à providência ele fala aqui. divina. Aqui, graças à providência, devo a minha atual liberdade. Graças à sua liberdade, o quê? Não, ele... Como fala, gente? Agradeço. Ele a atribui sua liberdade à providência divina. Nove. Salomão foi vítima de uma injustiça muito severa. Ele passou da condição de homem livre para o escravizado. Possuía casa, família, uma vida tranquila, feliz e próspera.
mas de repente se viu preso e corrente, submetido a uma situação extremamente degradante. Aproveite o contexto da sua autobiografia para conversar com seus colegas, professor de história, sobre o modo de produção escravista implantado pelos colonizadores nas Américas. Reflitam sobre os pontos a seguir. Registre suas conclusões no caderno. Como é que vocês fizeram isso aqui, gente? Eu só escrevi no caderno minha resposta mesmo. Vamos lá. Por muitos anos, a escravidão foi uma instituição naturalizada, isto é, fazia parte do funcionamento natural da sociedade. O escravo era um bem que pertencia ao senhor. Por isso, podia ser comprado, vendido, doado, alugado, morto, etc. Assim, era comum que, uma vez libertos, alguns negros procurassem comprar escravos. Havia um estado social nisso, gente? Por que Não. Assim era como que um... Claro que havia, né, gente? Claro que havia. Uma vez, a Estado compra de social de escravo, né? Não, porém, o que acontecia? Existia, sim, alguns escravos que compravam escravos. Por quê? Até na mentalidade, obviamente que não de todos, né? Mas você ter escravos era um tipo de posse. Um prestígio. Era um tipo de prestígio. Quanto mais escravos você tinha, e tem outra coisa, não só a quantidade, mas a qualidade, entre aspas, aí, desse escravo. Que eles olhavam a carga dentária, olhavam um monte de coisas. Então, sim, tinha questão social, sim, tá? É muito triste. Social, sim. Infelizmente, sim, tá? Então tá. Havia um estado social, mas se fosse, quem tinha escravo estava como se estivesse num outro patamar social. É como se fosse alguém da realeza, quase isso. Eles tratavam Não bem. Não chega para tanto, não, mas... Quem que só tinha um privilégio maior? Não, mas tipo... Não, é estado social mesmo. Era então, respeitado. Gente, não, eu estou fazendo uma comparação, mas é uma comparação idiota, não tem nada a ver. É a mesma coisa, por exemplo, aquele que tem um PlayStation e aquele que não tem um PlayStation, por exemplo. Tem questão social envolvida nisso? Tem. PlayStation 2. Ou então, por exemplo, o PlayStation, por exemplo, aí vai até com o PlayStation, gente. Até o 5? O atual é? Sim, Xbox. Aí tem aquele que tem o 2 e aquele que tem o 5. E tem questões sociais envolvidas nisso? Tem. Além de você ter, tipo, o melhor videogame, tem o fato de, diante dos seus amigos, uma questão social aí implícita ali, tá? É uma comparação meio idiota, mas só para vocês entenderem, ok? Uhum. Na história da escravidão Mas era do Brasil... triste eles fazerem isso. O quê? Que eles, tipo... Eles viam a qualidade, entre aspas, sim, expondo muito olhava o cabelo, olhava a carga dentária. Os muita coisa. Pode falar, Arthur. E o pior é que isso acontece algumas vezes. Na história da escravidão no Brasil, segundo historiadores, existia um homem negro que recebeu um título de nobreza e era conhecido como Barão de Guaraciaba, possuidor de escravos e de uma imensa riqueza. Que tal reconstruir a biografia? Aí, né? Alguém chegou a pesquisar alguma coisa sobre ele? Não. Deixa eu olhar aqui, gente, que é muito mais fácil. Eu pensava, será que pode fazer o... Não, fiquei... Uau, não, tipo, tem muitos escravos no contexto social, no contexto social histórico, colonização do Brasil, né, no modo geral, que conseguiram, através de várias cooperativas de escravos, né, ser libertos, e até alguns conseguir um título de nobreza, né? Como, por exemplo, alguns conseguiram um título de sinhá, né? Que sinhá quer dizer o quê? Sinhá quer dizer quando uma pessoa ganha um título de senhor, né? Então,
Rapidinho aqui, ó, gente, olha. Ele foi o primeiro barão negro do Brasil. Vou ver aqui na Wikipedia mesmo que posso ter falhas. Olha lá, o primeiro e o único barão de Guaraciaba foi o Francisco de Paula Almeida. Foi proprietário rural e banqueiro Na brasileiro. novela Escrava Isaura ele aparece, né? Distinguiu-se, não sei, eu nunca assisti essa novela. Distinguiu-se por ter sido financeiramente o bem mais bem-sucedido negro do Brasil monarca, ou seja, no período da monarquia. Né? Possuiu diversos O Brasil possuiu tinha diversas monarquia, a bandeira era feia. Possuiu diversas fazendas e cerca de 200 escravos em apenas uma delas, como estimava cerca de 1.000 escravos ao todo. Com uma fortuna estimada à época de 700 mil contos de réis. Foi o proprietário do emblemático Palácio Amarelo, na cidade de Petrópolis. Aí a biografia dele. Filho de José Almeida e sua primeira esposa, foi casado com Brasília de Almeida. Iniciou sua vida como ourives, especializado na confecção de botões escolares. Enfim, né, gente? Só para vocês terem uma ideia aqui como ele era. Não, o que acontece? Ô, Arthur, deixa a gente tentar corrigir, amor. Depois você comenta, porque já tá no finalzinho. Não, só ia comentar uma coisa rápida aqui. Então fala, 2 segundos. Tá bom. O que acontece? Na novela Escrava Isaura ele aparece, né? E tá no Direitos Humanos, né? Isso. Tá no Direitos Humanos. Isso, uma pessoa não pode imprimir a liberdade da outra e uma pessoa não pode possuir uma pessoa, não pode possuir outra. Né? Tá tanto isso na Lei Áurea quanto nos Direitos Humanos. Certinho. Você sabe o que aconteceu com os escravos a partir do 13 de maio de 1888? Eles foram Bastou uma libertados pela canetada no Lei papel Áurea. para decretar a liberdade dos escravos? Como era a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea? E aí, Gabriel? Eu coloquei que não tinha pra onde ir. Gabriel, primeiro, depois você, Arthur. A primeira pergunta eu coloquei assim, que eles foram libertados pela Lei Áurea. Aí a segunda pergunta fala se foi só com uma canetada, né? Eu coloquei que não apenas, mas também com um decreto da rainha. E a terceira pergunta, coloquei que o que eles fizeram depois, que eu não sabia exatamente o que eles fizeram depois, né? Foi Mas eu coloquei assim, princesa. mas foi o que eu disse, princesa. Eu coloquei que eles tinham Nossa, liberdade, eles rainha. podiam fazer. Ah, tá, foi mal. Eles podiam fazer o que quiser. Foi ok. É bem mais ou menos, viu, Gabriel, isso aí. Fala, Arthur. Porque eu não sabia o que eles fizeram depois. No primeiro, Não, né, eu houve coloquei sim que a eles não Lei tinham Áurea. para onde ir. Segundo, não era assim exatamente. Houve uma resistência, tá, gente, de alguns fazendeiros na época, e não houve nenhuma política pública voltada para esses escravos. Que é a maior. Gente, na próxima aula a gente termina. Senão a aula vai acabar, a gente vai ficar. A gente volta nessa questão. Tá bom? Ok.